Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, eu acredito que em toda a história da humanidade nunca houve uma geração que ficasse tão ansiosa como a nossa. Pois é, as pessoas, mesmo confiando em Deus, têm vivido à base de calmantes, têm se preocupado cada vez mais. Conhecemos pessoas que, se elas têm um problema para resolver daqui a 15 dias, elas já começam a se preocupar agora e começam a estragar o dia de hoje, atormentando-se com a ansiedade. É por isso que o nome diz preocupar-se. Elas se ocupam de algo que ainda nem aconteceu. E o que dizer das pessoas que nem tentam? Elas nem têm coragem de tentar porque elas já estão tão pessimistas que acham que não vão conseguir. E aí passam a viver do derrotismo. Eu acredito que isso seja porque muitas informações estão entrando em nossa mente ao mesmo tempo. Nós vemos nos jornais tantas tragédias, notícias ruins, e eu sei que acontecem mais coisas boas do que coisas ruins, mas parece que essas tragédias têm uma conotação muito maior, tem um efeito muito mais devastador na nossa mente, e a gente acha que a qualquer momento isso pode acontecer conosco também. E isso gera ansiedade. Quantos pais têm medo de perder os filhos? É verdade. Quantos filhos têm medo de perder os pais? E nós devemos, diante disso tudo, confiar em Deus. Porque é somente a nossa confiança em Deus que vai nos fortalecer e assim nos ajudar a vencer a ansiedade. E eu quero ler para você o que Jesus diz a respeito disso. Ele diz em Mateus, capítulo 6, porquanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Isso está em Mateus 6, versículo 25. Eu acredito piamente que a raiz da ansiedade é nós nos preocuparmos com aquilo que não está sob o nosso controle. Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida. O que é que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas estão preocupadas somente consigo mesmas. Elas se preocupam com o corpo, se preocupam em como estão diante das pessoas. Elas se preocupam em se manter saudáveis, em se manter inteligentes. Tudo isso é saudável, claro, mas em exagero torna-se prejudicial. E Jesus disse que nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, com o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescenta. Então, Deus cuidará de nós de uma maneira que nós não poderíamos cuidar por nós mesmos. É assim. Quantas pessoas acham que vão viver para sempre, não é mesmo? Acham certas coisas, né? E fizeram certas coisas que vão viver mais anos, mas é Deus quem controla tudo. Ninguém pode acrescentar um côvado à nossa estatura. E é por isso que Jesus disse que para nós não nos preocuparmos com essas coisas, porque Deus promete cuidar de nós muito melhor do que nós poderíamos imaginar e do que nós poderíamos cuidar de nós próprios. E Pedro, o discípulo de Jesus, eu acredito que ele aprendeu com Jesus a como não viver ansioso, a como confiar mais em Deus, a como olhar o que Jesus fez para que e reagiu diante das circunstâncias para que ele pudesse falar isso. Em 1 Pedro 5,7, o versículo que nós já lemos como base.
Ele disse para não ficarmos ansiosos, né? Lançar sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Agora vejamos o que Paulo complementou. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que acontece? Ele diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Perceba aqui, meu querido irmão, minha amada irmã, que tanto Pedro como Paulo disseram exatamente a mesma coisa. Ou seja, não guarde a ansiedade com você, mas lance diante de Deus todas as suas preocupações, tudo aquilo que está lhe pressionando, tudo aquilo que lhe está sufocando o seu coração. Você não tem que resolver tudo sozinho, mas precisa deixar que Deus resolva, que Ele batalhe por você a sua batalha. É isso que a Bíblia nos mostra em diversas passagens. Passagens em que o povo de Deus estava oprimido, em que o povo de Deus estava num beco sem saída, como diante do Mar Vermelho. E a Bíblia nos mostra ali claramente como veio a solução. Eles clamaram a Deus. E naquele momento Deus deu o livramento. Olha, não mudou. Deus abriu a porta. E aqui Paulo disse o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. E com ações de graças, ou seja, agradeça a Deus no momento em que você estiver vivendo e não queira entender como tudo vai se resolver. Porque o que tira a nossa paz é exatamente o fato de nós queremos achar que sabemos o que Deus deve fazer. E não é assim. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos do que os nossos. Os caminhos de Deus também. E Deus tem um caminho muito mais elevado que os nossos para nós. Aquilo que nós achamos que é o certo, Deus já está enxergando lá na frente e Ele sabe como resolver da melhor maneira. Olha, talvez não vai ser no seu tempo, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso. Talvez não vai ser no meu tempo, mas o tempo de Deus é perfeito. E você só desfruta da vontade de Deus quando você passa a confiar nele de todo o seu coração. E a promessa é que a paz de Cristo vai guardar o nosso coração e a nossa mente, se nós confiarmos plenamente nele. E diz que essa paz encherá por completo. Então precisamos entregar a Ele os nossos problemas, na certeza de que Deus cuidará de nós de um jeito muito, mas muito especial. Eu tenho certeza disso. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde e proteja sua família do mal. Grande abraço.